bastante conhecido. Esse texto, aleluia, Deus, aleluia. glória a Deus, esse texto é um texto que eu acredito que você já tenha escutado já tantas vezes através de tantos outros pregadores que já têm pregado a respeito deste assunto, né? Vemos que a palavra do Senhor está dizendo que o céu e a terra ela vai passar, mas as palavras de Deus não hão de passar. Aí eu lhe pergunto, a palavra de Deus tem passado, irmão? Não, ela tem se renovado de dia em dia, né? A terra, o céu e a terra têm passado. Por quê? Porque quem é que representa o céu e a terra? Eu e você. Nós representamos o céu e a terra, né? Há quanto tempo que esta palavra não vem sendo pregada e há quantas vezes nós já temos escutado com uma expressão diferente, uma expressão diferenciada, mas sempre no mesmo sentido, né? E enquanto esta palavra tem sido pregada, nós estamos o quê? Envelhecendo. Verdade, Deus. Estamos envelhecendo. O tempo está passando para nós, né? O tempo está passando para nós e quando passar por completo para nós, se Jesus não voltar, virá uma outra geração. E assim não para de vir geração a geração. O homem vai passando, as suas descendências passam também e a palavra continua sendo pregadas, tendo a mesma eficácia, tendo o mesmo poder, gerando o mesmo impacto em nossa vida, né? Porque é difícil ou é impossível o homem, né, negar isso, né? Que a palavra gere um certo impacto em sua vida. Porque gera, irmão, a palavra gera um impacto em nossa vida. Todas as vezes que escutamos uma mensagem, esta mensagem ela traz aquele impacto em nosso coração e nós ficamos sempre ali analisando o texto, prestando bastante atenção naquilo que está sendo dito. Mas uma das coisas que me chama muito a atenção é esse texto, esse versículo 37, que a Bíblia fala de como foi, da maneira como foi nos tempos de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem, né? Aí eu pergunto à igreja, vocês conhecem a história de Noé? Quem conhece a história de Noé que levanta a mão? Né? Pronto, pastor, todos conhecem a história de Noé. Então Noé foi um homem comum, igual a mim, igual a você, mas porém foi escolhido da mesma maneira como Deus escolheu Moisés, como o amado aqui falou, né? Deus escolheu Moisés para libertar o povo do cativeiro, do domínio das mãos de Faraó. Então Deus escolheu Moisés para um propósito, para libertar o povo da escravidão, né? Que já já estavam ali aproximadamente vivendo 420 anos, se eu não me engano, naquela escravidão, né? Então Deus escolheu Moisés para libertar o povo. Moisés foi levantado como um salvador, né? Como salvador do povo de Israel. Noé, ele foi levantado como um salvador também. Só que Noé foi ignorado pela população que Deus escolheu para ele comunicar e salvar aquela comunidade ali na época dele. Noé foi rejeitado pelas pessoas que Deus designou ele para elas, né? As pessoas que foram os beneficiados
pela escolha de Noé, rejeitaram Noé, né? Não quiseram ouvir a respeito do assunto que Noé estava trazendo. Noé estava trazendo uma palavra de salvação também. Noé alertou a geração daquela época que estava prestes a acontecer um grande dilúvio ali naquela região. E se aqueles que viviam naquela localidade não se convertessem e não se voltassem para o Senhor, iriam morrer afogados nas águas do dilúvio. E ali Noé passou ali aproximadamente 120 anos pregando a palavra do Senhor, alertando o povo: olha, vamos me ajudar, pessoal, a construir essa arca. Vamos me ajudar, eu preciso da ajuda de vocês, porque o dilúvio ele só vai cair sobre a terra quando a arca estiver pronta. E quanto mais rápido nós aprontarmos esta arca, mais rápido este dilúvio vai acontecer e nós nos livraremos dele e nos salvaremos do dilúvio através desta grande arca. Aleluia, Deus. Esta era a mensagem, irmão. Louvado seja Deus. E eles acharam que o que Noé estava falando era uma loucura, né? Eles acharam que era uma loucura. E muitos ali titularam Noé como um homem louco naquela geração, porque ele estava pregando algo que não fazia sentido, irmão. Por quê? Porque naquela época eles não acreditaram naquela mensagem. Por quê? Porque naquela época a chuva não caía do céu. As pessoas bebiam a água, mas águas extraídas de poços, tiradas de poços cavados no chão. Não chovia naquela época. Eles nunca tinham visto chuva cair do céu. Para eles era algo bastante impossível água cair do céu, porque nunca tinham visto isso acontecer, presbítero. Por isso não acreditaram nas palavras de Noé e se recusaram a ajudá-lo a compartilhar com Noé aquele assunto, né? Aí, o que acontece aqui? Noé reúne a família, os filhos, as noras, a esposa, e começam a construir aquela arca, né? Ali com uma formiguinha, né? Você sabe como é que uma formiguinha trabalha, né? Você passa ali e vê aquela formiguinha carregando uma folhinha que é aproximadamente 4 vezes o peso dela. Mas ela carrega, né? Ela carrega a folhinha por quê? Porque ela trabalha, por quê? Porque ela se prepara para que antes que a chuva caia sobre a terra, ela já esteja totalmente abrigada ali com alimento armazenado para passar o inverno inteiro, né, ali dentro do formigueiro, né? Eles fecham de uma maneira uma ciência tão tremenda que ainda hoje eu fico assim, meu Deus, como é que uma formiga fecha a casa por dentro, assim, por cima, a água passa por cima, mas não entra para dentro do formigueiro, né? Não entra para dentro do formigueiro, presbítero. Elas têm uma ciência tão tremenda, uma inteligência muito grande, que eu talvez, se eu estudasse a minha vida inteira, eu não adquiriria uma inteligência como a da formiga, né? Então a formiga, ela trabalha para se prevenir no tempo da chuva, né? Então Moisés trabalhou para se prevenir antes de chegar o dilúvio. E ali com os filhos começaram a construir aquela arca. Demorou 120 anos para a arca ficar pronta. Mas no dia que a arca ficou pronta, irmãos, Deus começou a mostrar as nuvens, né? Os animais começaram a entrar dentro da arca, né? Os animais entraram sozinhos dentro da arca. E quando a arca já estava cheia de animais, a família de Noé entrou para dentro. Deus fechou a porta da arca por fora. E depois que a arca estava fechada por fora, a chuva começou a cair
sobre aquela região e o povo começou a ficar assustado. Por quê? Porque eles nunca tinham visto chuva cair. E foi a pregação de Noé durante 120 anos que Deus ia fazer chover. E quando eles perceberam que a chuva estava caindo, eles começaram a entender que tudo que Noé falava era verdade, irmão. Aleluia, Deus. Eles estavam vendo a palavra de Noé se concretizar e se cumprir. Glória. Aí a arca começou a ser suspendida e o povo batendo na porta. Noé abre a porta. Noé não podia abrir, por mais que ele se sensibilizasse e quisesse abrir a porta para alguém entrar, ele não podia, porque quem fechou a porta não foi ele, foi Deus. Aleluia, Deus. Deus fechou a porta e Noé não podia abrir porque não tinha sido ele que tinha fechado a porta. E assim a água foi suspensa naquele chuvoeiro. Era chuva caindo do céu, eram as fontes das águas saindo debaixo da terra, de baixo para cima. Aleluia, era água para toda parte, louvado seja Deus. de todo lado vinha água. E rapidamente a arca foi suspendida pelas águas, e durante 40 dias e 40 noites choveu. Toda aquela geração pereceu. Somente a família de Noé foram salvos, porque foram os únicos que creram na palavra de Deus. E a Bíblia diz que da mesma maneira como foi nos tempos de Noé, será na vinda do Filho do Homem. Só que o assunto só muda um pouco, porque não é exatamente do mesmo jeito, é só semelhante, né? Não é do mesmo jeito, né? Hoje a igreja está representando quem? Noé, né? A igreja, o povo está representando Noé, está pregando a volta de Jesus. Jesus está voltando. Jesus está voltando. E as pessoas, muitos não estão crendo. Por quê? Porque acham impossível isso acontecer. Porque nunca viram um Deus como nós pregamos, vindo da maneira como nós estamos falando, vindo do céu, irmão. Olha aí, a história é parecida, mas diferente, né? O assunto, né? Aleluia. E nós estamos pregando, Jesus está voltando. Te prepara, porque Jesus está voltando, né? E as pessoas não estão crendo porque acham que é impossível um Deus que nós pregamos voltar, vir do céu e ter um encontro com a igreja no céu. Aleluia, Deus. Acha impossível esse assunto acontecer. Deus, aleluia. Mas eu lhe pergunto, o dilúvio aconteceu ou não aconteceu? Aconteceu. As pessoas que não creram, pereceram ou não pereceram? Pereceram. E as pessoas que creram, se salvaram ou não se salvaram? Se salvaram. Então, da mesma forma, vai acontecer nos tempos de agora. É verdade, meu Deus. Né? As que crê, a Bíblia diz, aquele que crê será salvo, aquele que não crê por si mesmo vai ser condenado. Por ele mesmo vai ser condenado, porque não creu. Porque o segredo é crer, irmão. O segredo da salvação é crer. Você não se salva porque você é bom, não. Você se salva porque você crê. Porque pela graça nós somos salvos, mas é mediante a fé. E isto não vem de vós, é um dom de Deus. Nós somos salvos pela graça de Deus, pela bondade de Deus, pela misericórdia de Deus. Mas é mediante a nossa fé, porque nós temos que crer nesta salvação. Aleluia, Jesus. Nós temos que crer nesta salvação. Verdade, então aquele que não crê vai ser condenado, e aquele que crê vai ser salvo. Aleluia. Então, queridos, é parecido ou não é a história? É, irmão. Por quê? Porque Deus levantou um Salvador para salvar o povo de Israel, como o presbítero falou. Deus levantou um Salvador para salvar o povo nos tempos de Noé, né? 8 pessoas se salvaram. E agora, na nossa época, Jesus foi levantado como nosso Salvador.
Jesus morreu na cruz para nos salvar, foi escolhido por Deus. O próprio Filho de Deus se prontificou para morrer por nós. Aí tem pessoas que dizem assim, poxa, eu não entendo por que a salvação é por meio da morte e da ressurreição de Cristo. Eu vou lhe explicar. Vou lhe explicar para você entender. Você tinha uma dívida com Deus. Só que a tua dívida, você não tinha como pagá-la. Está entendendo? Porque pela lei, a dívida, porque nesse tempo era referente à lei. E a lei, para que o homem pudesse pagar a sua dívida, ele teria que nascer perfeito, teria que viver uma vida perfeita e desenvolver um sacrifício perfeito. Porque era por meio do sacrifício que o homem recebia justificação. Só que os sacerdotes naquela época, eles sacrificavam cardeiros, ovelhas, bois, vacas, né? Para que o sangue daqueles animais fosse aspergidos sobre as pessoas. Para que cobrisse, né, o pecado, para que Deus, quando olhasse para o povo, não percebesse o pecado, porque o sangue dos animais estavam sobre eles. Porque o sangue representa vida, né? Então quando ele olhava, ele via o quê? A vida dos animais cobrindo o pecado do povo. E ali este ato teria que ser feito todo dia, porque todo dia as pessoas pecavam. E ali, para que Deus justificasse o homem, teria que haver um sacrifício perfeito. E eu e você e nenhum daquela época poderia oferecer o sacrifício perfeito, porque nós nascemos já concebidos pelo pecado. Nós não tínhamos como pagar essa dívida nunca, porque a dívida teria que ser paga com um sacrifício perfeito. Os animais eram inocentes, mas não eram perfeitos. Não era um sacrifício que justificasse o homem de uma vez por todas. E Deus precisava de uma oferta com esta qualidade, um sacrifício perfeito. E ali Jesus, olha assim, Pai, eu vou, eles não podem pagar essa dívida, eu vou pagar essa dívida por eles. Aí Jesus veio, nasceu de uma virgem. Por quê? Porque ele não poderia nascer de uma relação de um homem e de uma mulher, teve que nascer de uma virgem, um nascimento puro, viver uma vida perfeita, e ali se permitir ser sacrificado, ali derramar o sangue dele e declarar na cruz: está consumado, Pai, eu paguei a dívida desse povo. Aleluia, meu Deus. Desse povo, está tudo consumado. Obrigada, Jesus. A Bíblia diz que naquele momento que Jesus declarou que estava tudo consumado, o povo recebeu, né, o alívio da dívida que devia com Deus. Aí agora, para que eu possa ser salvo, eu só tenho condição de ser salvo no nome de Jesus. Eu fiquei dependente de Jesus, irmão. Aleluia. Me tornei servo de Jesus. Verdade, meu Deus. Porque se eu quero me salvar, eu tenho que crer em Jesus. Eu tenho que entregar minha vida para Ele. Por quê? Porque só Ele pode me levar para Deus. Só Ele pode me salvar. Aleluia, porque Deus. foi É Ele verdade, o autor e meu consumador da minha fé. Obrigada, Então, Jesus. se eu quero me Aleluia. salvar, eu tenho que me entregar nas mãos Aleluia, de Deus. Jesus. Obrigada, e quando eu me Jesus. entrego nas mãos do Senhor, Ele perdoa a Louvado minha culpa. seja Deus. Ele me lava com seu sangue, Ele me Santo é o teu perdoa, nome, Ele me limpa, me purifica de toda a minha imperfeição. Louvado seja Deus. Pastor, mas se eu errar amanhã, se amanhã Jesus não voltar e você errar, você pede que o sangue de Jesus lhe lave novamente. Glória. E Jesus vai te lavar até Ele voltar, Ele vai te lavando todo dia. Então, para que eu seja lavado todo dia, eu tenho que permanecer firme nos caminhos do Senhor. Verdade, meu Deus. Aleluia. Eu tenho que permanecer firme nos caminhos do Senhor, se eu quiser ser lavado por Ele todo dia. Aleluia, Jesus. Se eu quiser ser lavado por Ele todo dia. Por quê? Porque todo dia eu me sujo. Todo dia eu me sujo. E preciso do sangue dele para eu me limpar, irmão. Por isso eu preciso me manter firme.
Então, por meio de Jesus eu me salvarei. Por meio de Jesus eu me salvarei. É por isso que eu tenho que crer no nome de Jesus. É por isso que, da forma como foi nos tempos de Noé, será na vinda do Filho do Homem. Aleluia. Jesus é o meu Salvador. Verdade. Ele veio me salvar. Eu tenho que crer nele, irmão. Moisés era o salvador daquele povo. As pessoas precisavam crer em Moisés. Noé era o salvador daquela geração. As pessoas precisavam crer em Noé. Jesus é o nosso salvador. Nós temos que crer em Jesus. Dá para compreender isso, irmão? Então, queridos, o arrebatamento está prestes a acontecer. A salvação está mais próxima de nós do que nós imaginamos. É por isso que eu preciso estar constantemente me enchendo com a presença dele. Não posso me esvaziar de Deus. Eu preciso me encher com Deus todo dia. Todos os momentos que eu estiver ali sentindo o desejo de buscar, eu preciso dobrar o meu joelho e buscá-lo, e clamá-lo, Verdade, meu e Deus. pedir: Aleluia. Senhor, me enche com o teu azeite, me enche com a tua unção, me enche com a tua glória, me fortalece com a tua graça. E aí o Senhor vai me fortalecendo, vai me enchendo, Deus, vai te enchendo, vai te glória. fortalecendo, vai te capacitando, vai te preparando. E quando chegar o dia do arrebatamento, você vai ser arrebatado e vai ter um encontro Oh, com Deus. glória a Deus. Aleluia. Amém, querido? Louvado seja Então, Deus. esta palavra, ela para muitos é um absurdo, é algo que, poxa, é impossível isso acontecer. Para alguns, né? Mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus, irmão. A Bíblia diz que para aqueles que se perdem é loucura mesmo, né? Para aqueles que estão se perdendo, que não querem dar atenção, é uma loucura uma palavra dessa. Mas para nós que somos salvos, esta palavra não tem nada de loucura. É o poder de Deus manifestado na igreja. Aleluia, meu Deus. É o poder de Deus manifestado na igreja. Amém? Amém. Glória a Deus. Deus. Todos podem aplaudir o nome do Senhor Jesus.